Vamos lá, gente, vamos voltar a estudar gestão de processos. Hoje a gente vai falar um pouco mais acerca de técnicas, ferramentas, abordagens de modelagem, análise e melhoria de processos, falando das áreas de conhecimento que o CBOC já estabelece. Bom, na aula anterior eu dei uma explanação bem ampla acerca das atividades inerentes ao gerenciamento de processos. E hoje eu vou explicar um pouco mais, adentrando em alguns conceitos mais densos, na aplicação prática da gestão de processos, e eu espero que isso seja bastante compreensível para vocês e que a gente viaje junto aí no universo dos processos organizacionais. Vamos lá? Vem comigo! Bom, como é que está organizado o CBOC? CBOC, como eu havia dito a vocês, é um corpo de conhecimento comum em gerenciamento de processos, né? Então, o CBOC é um guia não prescritivo acerca de boas práticas, acerca de conceitos. E aí o CBOC ele vai ser todo estruturado da seguinte maneira. Ele vai falar das áreas, tá? Dentro de cada capítulo. O primeiro capítulo é um capítulo introdutório, traz mais conceitos. Aí no gerenciamento de processos de negócio, ele vai falar nos conceitos mais amplos acerca de BPM, que eu ensinei para vocês, que é o Business Process Management, tais como definições chaves, o que é processo ponta a ponta, valor para o cliente, o ponto que o processo e função se juntam, natureza do trabalho interfuncional, tipos de processo, componentes do processo, ciclo de vida BPM, juntamente com capacidades e fatores chaves de sucesso, são apresentados e examinados. São fornecidas as bases para explorar as demais áreas de conhecimento. Então olha cá para mim. O que a gente tem nessa primeira área? A gente tem tudo aquilo que eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores, que é o conceito mais amplo acerca do gerenciamento de processos de negócio. Então é importante entender tais áreas, tá? Entender primeiro esse capítulo, caso você queira ler o CBOC. Lá você vai ter os principais conceitos acerca do gerenciamento de processos, como eu ensinei para vocês em aulas anteriores. Vamos lá para outra área. Fala de modelagem de processos. O que esse capítulo 3 do CBOC vai trazer para a gente? Inclui um conjunto-chave de habilidades e técnicas que possibilitam as pessoas compreender, formalizar e comunicar os principais componentes dos processos de negócio. A área de conhecimento de modelagem fornece uma visão geral e definições-chave dessa habilidade de modelar, ok? Também fornece o entendimento do propósito e benefícios da modelagem de processos, uma discussão dos tipos e utilização dos modelos de processo que a gente pode usar, bem como as ferramentas e padrões de modelagem que a gente pode adotar. Bom, vamos lembrar o que é modelagem de processos? Quando a gente modela um processo, a gente pode ter o processo modelado as is ou to be. O as is seria o mapeamento do processo em sua condição atual, presente, e o to be, o estado futuro do processo, depois de uma análise que é feita sobre o processo, definindo como ele vai ser, seu estado desejado. Ok? Então, é criar modelos de processo. Então, esse capítulo vai trazer todas as tecnologias, as técnicas habilitadoras, como é que você faz modelagem, ok? Caso você queira ler. Vamos lá, seguindo. Análise de processos. Então, a modelagem contempla a análise, o mapeamento e o desenho, mas eles colocam em capítulos à parte para deixar bem claro o que se faz em cada área. Envolve a compreensão dos processos de negócio, incluindo sua eficiência e eficácia para atendimento dos objetivos para os quais foram desenhados. O capítulo explora o propósito da análise de processos, ou seja, para que serve, para que se analisa, e atividades que provêm suporte à decomposição dos processos, técnicas analíticas, papéis, escopo, contexto, regras, métricas de desempenho. O foco é compreender os processos atuais, ou seja, as is. Então lá, na modelagem, primeiro você precisa fazer um mapeamento. Depois que você mapeou, você sabe a estrutura dos processos como eles são, você precisa proceder com a análise. Aí você vai usar uma série de ferramentas, técnicas, abordagens, e o CBOC traz algumas delas, e não se limita só a essas, tá? Porque a gente tem muito mais além do CBOC, até porque o CBOC não é prescritivo, como eu recorrentemente ressalto para vocês. Então, aqui a gente vai ter um conjunto de técnicas habilitadoras de análise para você obter informações mais densas acerca do processo, para que você promova todas as alterações que esse processo precisa passar. Então vamos para outra área? Vamos lá? Olha lá. Desenho de processos. Se a gente tem na análise o as is, o desenho vai ser o to be, tá ok? É a concepção de novos processos de negócio e a especificação de como estes funcionarão. Serão medidos, controlados, gerenciados
envolve a criação do modelo futuro de processos, diretrizes como fluxos de trabalho, aplicações de negócio, plataformas tecnológicas, recursos de dados, controles financeiros e operacionais interagem com os processos. Essa área explora papéis, técnicas, princípios, boas práticas de desenho, que a gente vai enfatizar isso daqui, simulação de processos, padrões comuns de desenho e considerações sobre conformidade, liderança executiva, alinhamento estratégico. Então, o que é interessante aqui? Depois que você estudou a estrutura do processo como ele é, ou dos processos como eles são, é necessário... Essa camiseta está um pouquinho pequenininha para mim. É necessário que você consiga agora obter informações mais densas acerca dos processos existentes atualmente na organização. E aí, a análise vai poder fazer... vai poder trazer informação para você desenhar o estado futuro. Então há um gap entre o que você precisa e o que você tem. Você vai modelar, simular processos, por exemplo, para poder compreender como esses processos vão funcionar na dinâmica organizacional, ok? Depois do desenho de processos, no capítulo 5, a gente tem a disciplina de transformação de processos. Gente, olha aqui para mim só uma coisa. O desenho é a criação de um modelo do processo, está dentro da modelagem, tá? Então, o to be é uma modelagem, que é o desenho, tá? O mapeamento também é modelagem, só que o estado presente. E o desenho também é modelagem, só que do estado futuro. E aí o que acontece? A transformação é a aplicação prática do modelo que foi desenhado. Entende? Quando eu falo modelagem, é criar modelos. Eu ainda não tenho o processo funcionando na prática, eu preciso transformá-lo e aplicá-lo no contexto da organização. Então, olha o que nos diz a área de transformação. Diz assim: discorre sobre mudanças em processos, ou seja, a aplicação prática do desenho. Várias abordagens de melhoria, redesenho, reengenharia, mudança de paradigma são discutidas, juntamente com as tarefas associadas à construção, controle de qualidade, introdução e avaliação de novos processos. Adicionalmente, é discutido o tópico de gerenciamento da mudança, que é chave para o sucesso da transformação em muitas organizações, incluindo aspectos psicológicos e fatores-chave de sucesso desse gerenciamento. Sim, gente, vamos falar uma historinha aqui para vocês, ó. Quando a gente fala de gerenciamento de processos, a gente tem uma abordagem que é uma abordagem de mudança. Mudar o processo é mudar a estrutura do trabalho tal qual ela é feita hoje. Então, as transformações que serão operadas precisarão preparar o ambiente para que as mudanças ocorram. As pessoas têm uma forte resistência ao gerenciamento de processos. Quando o analista de processo, eu, por exemplo, quando assumo essa função dentro da administração pública, quando eu preciso chegar em um setor para mapear os processos, para depois analisar e mudar esses processos, é chorar, são choros, ranger de dentes, são lágrimas, sabe? As pessoas têm uma forte resistência, porque elas acham que a gente vai mexer no conforto delas, na rotina delas, e de fato a gente vai, mas para melhoria, entende? Então, isso também, a gestão da mudança está incluída no escopo do gerenciamento de processos. Mudança é necessária. Os processos podem promover essas mudanças necessárias para o implemento das condições da organização em termos de eficiência, eficácia e efetividade, tá? Então, seguindo. Organização do gerenciamento. Aqui é uma parte mais corporativa, tá? Esses dois aqui, ó, são perspectivas mais amplas. As anteriores são perspectivas mais específicas. Olha o que diz o capítulo de organização do gerenciamento de processos. Endereça papéis, responsabilidades, estrutura organizacional, tá? Toda, para prover suporte às organizações que são orientadas por processos. Traz uma discussão a respeito do que define uma organização orientada por processos, considerações culturais acerca do trabalho, interfuncional, importância da governança dos processos, em conjunto com estruturas de governança e o conceito de escritório de processos. Então, o que acontece aqui? A gente já tem aqui uma dinâmica mais em nível corporativo. Os capítulos anteriores, aquelas outras áreas, tinham uma perspectiva mais de processo. Aqui a gente tem uma perspectiva mais da organização, enfoque bem mais amplo, com essa questão dos papéis, com a questão dos escritórios de processo que podem existir no âmbito das organizações para facilitar o gerenciamento integrado de todos os processos e assim por diante, mudando aquela visão clássica tradicional para uma visão de uma organização orientada aos seus processos. Seguindo. Tecnologias de BPM, aliás, gerenciamento corporativo de processos. É dirigida pela necessidade de maximizar os resultados dos processos para ter um alinhamento com as estratégias da organização, sempre com foco no cliente e demais partes
interessadas. Trata dos requisitos do gerenciamento no âmbito corporativo de processos, modelos de referência e estrutura de trabalho para processos, avaliação do grau de maturidade em processos, que a gente vai estudar hoje, gerenciamento de portfólio, repositório de processos e melhores práticas de gerenciamento corporativo de processos. Então percebam que aqui a gente tem duas perspectivas, tá? Olha aqui para mim, duas áreas que a gente acabou de tratar aqui, que são áreas mais orientadas à organização como um todo, conceitos muito mais abrangentes acerca do gerenciamento de processos em âmbito organizacional. Lá, as áreas anteriores eram aspectos mais práticos, aplicados, específicos, ok? Dentro dos processos. Por último, a gente tem aí o capítulo 10, que fala das tecnologias em BPM, que são os BPMS, né? Discute tecnologias para apoiar a modelagem, ou seja, que tecnologias eu posso usar para modelar, analisar, desenhar, executar e monitorar os processos de negócio. Tais tecnologias incluem um conjunto de aplicações, pacotes, ferramentas de desenvolvimento, infraestrutura tecnológica, armazenamento de dados e informações. E, adicionalmente, discute-se o quê? Suítes de gerenciamento de processos de negócio, que seriam repositórios de processos, padrões, abordagens e tendências tecnológicas. Vou dar exemplo para vocês. A gente fala das tecnologias, a gente vai falar de automação de processos, do uso de softwares para poder fazer o mapeamento, modelagem, desenho de processos, a exemplo do Visage, a exemplo do Visio, a exemplo do Italio, que são aplicativos que são utilizados para fazer o gerenciamento de processos. E até interessante, gente, que boa parte das notações de processos que hoje a gente utiliza saem dessa área, tá? Tem, por exemplo, linguagem de UML. É uma linguagem de fluxogramação que as pessoas usam também para aspectos organizacionais, para mapear processos, por exemplo. É um tipo de fluxograma, ok? Então, vamos lá. Seguindo, que temos aqui, então, vamos falar agora dos níveis de maturidade no gerenciamento de processos. E primeiro eu vou trazer a abordagem que é do CBOC, tá? Então, olha aqui para vocês entenderem uma coisa. Não há uma só abordagem para medir a maturidade dos processos organizacionais no gerenciamento de processos? Não. Existem várias abordagens. Uma delas é a do CBOC, que vai ser baseada aí no CMMI. Então, eles vão definir que uma organização é mais ou menos madura de acordo com o estágio em que ela está no gerenciamento de processos. Então, são níveis que a gente distribui com certas ações que precisam ser desenvolvidas para que a gente consiga aí um gerenciamento corporativo dos processos de negócio. Então vamos lá, vamos falar do CBOC, portanto, e pensar nesses níveis. Olha só, vou pegar essa tela aqui agora, vai ficar mais fácil. O primeiro nível, tá, é o nível inicial. Segundo o CBOC, esse nível inicial é quando alguns heróis tentam implementar a gestão por processos, introduzindo seus conceitos, mexendo na cultura, nas crenças, nos valores, na liderança, estabelecendo liderança. Esse seria um nível inicial. O sucesso depende de heróis. Os processos ainda não são muito bem estudados, conhecidos. É um nível elementar, mas que precisa ter o start, né? Aquele pontapé. Então, nível 2 seria o nível gerenciado. Aqui é quando os processos já começam a ser gerenciados, você já tem uma capacidade de gestão dos processos, porque você já conhece os processos que você tem, tá? Agora, depois que você já conhece os processos, eles já começam a ser gerenciados, você migra para o nível 3, que é o processo que já é definido. Você já sabe exatamente quem é o processo é comum, adaptado às necessidades dos projetos, ou seja, ele corresponde à realidade organizacional, ele já está integrado. Agora aqui é quando a gente gerencia quantitativamente. Então aqui ele é padronizado, tá? Tá padronizado, todo mundo entende, capacidade de planejar estatisticamente a qualidade dos processos. E por fim tem um nível otimizado, que é quando a gente consegue prevenir defeitos, implantar mudanças nos processos atuais, inovar. Então a gente vai além. Aqui a gente inicia, aqui a gente conhece, aqui a gente já começa a controlar os processos, aqui a gente já começa a ter um padrão dos processos e aqui a gente já começa a otimizar, porque a gente já tem um processo todo padronizado, então a gente já sabe aqui no nível otimizado quais as mudanças precisam ser desenvolvidas para esse processo evoluir, ok? Voltando aqui. Bom, agora vamos falar dos graus de maturidade segundo a SDPS. Gente, professor, mas o que é a SDPS? É a Society for Design and Process Science.
CBOC traz uma abordagem, a SDPS traz outra abordagem. Eu recomendo para vocês que entrem no site do GES-Pública, no www.gespublica.gov.br. Por que eu recomendo a entrada nesse site? Lá eles vão ter um guia para gestão de processos do governo. Se você até não quiser entrar direto no site, digita no Google. Guia para gestão de processos do governo e coloca GES-Pública. Aí você vai encontrar lá a ocorrência no site do GES-Pública, você abre e lá eles vão dar, gente, uma mini aulinha bem bacaninha de gestão por processos. E eles vão trazer as duas abordagens para medir o grau de maturidade da organização no gerenciamento de processos. Tanto a que o CBOC adota, quanto o que a gente tem aí no SDPS, que é o que eu vou explicar agora para vocês, tá? É um pouquinho diferente. Aí vamos lá, o que as bancas cobram mais? FCC normalmente cobra a SDPS. O CESP já cobrou a do CBOC, mas pode ser que cobre tudo, gente, não tem muita regra não. A FCC ama o SDPS, mas algumas questões já cobraram a abordagem do CBOC e do CMMI, tá bom? Então vamos lá, vamos ver a maturidade no gerenciamento segundo a SDPS. Primeiro nível de processos é quando os processos são modelados. Antes mesmo de ler aqui com vocês essa definição, vamos entender o que é a modelagem de processo. Modelagem é criar modelos de algo que você representa, tá bom? Então aqui é um nível muito inicial quando você tão somente modela. Só modelar não te dá base para ação, você precisa implementar as ações a partir da modelagem. A gente não modela para modelar, ok? Mas é o primeiro nível de maturidade, quando pelo menos modelados os processos estão. E olha o que a gente tem. Os processos são identificados a partir de seus valores, seus impactos, motivações, características, seus papéis, valor adicionado, insumo, referência, infraestrutura, as sincronias envolvidas, critérios, condições, ações, atividades, seus efeitos colaterais. É um nível de conhecimento, tá? Do processo que você tem. Aí a gente vai passar para o segundo nível de processos. Aqui a gente já vai para os processos simulados, galera. O que seriam os processos simulados? Aqui você vai construir cenários, você vai trabalhar com alguns dados hipotéticos ainda acerca do processo. Não é o processo real como já vai funcionar, não. Aqui você começa a simular e cada vez que você vai mudando de um estágio para o outro, você vai reduzindo riscos da implantação de um processo que não é muito legal. Então, primeiro você modela, compreende, né, o que é o processo. Depois você começa a simular pequenas alterações nele, para ver como é que aquilo se opera, ainda num campo muito abstrato, nada muito concreto, mas você já começa a testar, fazer pequenos testes para reduzir o risco de insucesso na implantação de um novo processo lá na frente, ok? Depois de simulados, portanto, que o SDPS vai dizer para a gente que são processos simulados a partir da introdução de dados estimados, que está falando de hipótese aqui, tá? Quantidades, filas, tempos de espera, tempo de transformação, distribuições estatísticas, valores máximo, mínimo, médio, que nos permitem a criação e análise de cenários distintos, reduzindo riscos da implantação e induzindo, quando necessário, mudanças nos modelos de processo. Então a gente é assim, a gente simula, dá aquela pequena simuladinha para ver se aquilo vai colar, se aquilo vai funcionar, para depois a gente promover as mudanças que a gente precisa em níveis mais elevados de maturidade. Então, primeiro modelo, nível elementar de maturidade segundo a SDPS. Depois eu simulo, para testar algumas hipóteses, ver alguns cenários, ver o que dá para fazer ali para dar um plus no futuro, diminuindo os riscos de uma implantação não bem sucedida. Nível 3, processos que são emulados. Bom, aqui os processos emulados são emulados a partir da coexistência de dados da realidade junto com dados estimados. Então, peraí, professor, como é que é isso? Aqui, gente, quando eu emulo, quando eu faço uma emulação, eu boto o processo para funcionar. Eu não estou trabalhando só com hipóteses e estimativas, não. Hipóteses, cenários e estimativas eu fiz na simulação. Eu só simulei, mas não botei para trabalhar. Na emulação, eu já uso dados reais com dados estatísticos, com hipóteses, com cenários, estimativas. Então aqui eu já vou mesclar e vou criar uma espécie de protótipo, vamos dizer assim, mas que ainda não está valendo na vera, mas já está funcionando, você já pode operar o processo. Então os processos são emulados a partir da coexistência de dados da realidade junto aos dados estimados, permitindo um maior refinamento dos cenários e dos impactos possíveis e, novamente, minimizando o que, gente? A possibilidade
possibilidade de efeitos indesejados, ou seja, minimizando riscos, minimizando riscos. Aí a gente migra para o nível 4 de maturidade, quando os processos são encenados. Aqui eles vão ser realizados na prática, tá, gente? Conforme aquilo que a gente desenhou lá na modelagem, simulou e emulou. E a observação das novas condições exigidas pela realidade induz a permanentes adequações aos requisitos. Aqui, gente, na encenação, eu não vou mais trabalhar com hipóteses, nem com cenários, nem com estimativas. Eu vou botar o trem para rodar. E aí a gente vai ver, por meio do funcionamento do processo, na real, tal qual a gente desenhou, criou um modelo para ele, para ver se ele funciona. E aí isso permite para a gente, por meio da encenação, aliás, a gente consegue fazer os devidos ajustes para tornar o processo supimpa, reduzindo riscos de insucesso. E aí, quando a encenação chega à conclusão de que o processo tá top, vem o nível 5. O que o nível 5 nos traz? São os processos interoperados. Aqui eles são executados e geridos além das fronteiras organizacionais, promovendo as várias cadeias de valor entre instituições, como, por exemplo, no caso da execução de políticas públicas. Então aí a gente já introduz o processo. Aqui, vamos lembrar que a gente tem cadeia de valor. Aqui chegou o primeiro, solicitou. Aí aqui o segundo transformou a solicitação dele em uma saída que virou entrada para outro, e aí vai ter um processamento, aí aqui vai ter outra saída, que vai ser entrada para outro, aqui vai ter um outro processamento por outro indivíduo, e aqui vai ter uma outra saída. Então, quando a gente coloca o processo interoperado, a gente vai interligar todos os processos e vai encaixar esse processo na estrutura da organização para ele operar dentro da cadeia normal do fluxo de valor que se espera para aquela organização, tá? Então é isso que a gente faz quando a gente gerencia processos. A gente primeiro vai o quê? Segundo a SDPS, ou a Society for Design and Process Science, primeiro a gente precisa modelar os processos, criar modelos, representações dos processos. Modelou, a gente simula. Simulou, a gente emula, Emulou, a gente encena. Encenou, a gente coloca para interoperar esse processo dentro do fluxo ou cadeia de valor. De novo, modela, simula, emula, encena e aí torna o processo interoperado. É isso que a gente tem na Society for Design and Process Science, metodologia da SDPS para medição do grau de maturidade organizacional no gerenciamento de processos. Vamos lá, seguindo. Então, só para comparar, tá? São 5 níveis em ambos, tanto na SDPS quanto no CBOC, tá bom? O CBOC vai trazer para a gente aí nível inicial, que é quando a gente ainda tem os heróis que levam adiante, depois a gente começa a gerenciar, aí a gente padroniza o processo para que esse processo se torne previsível e a partir da previsibilidade, quando você conhece todos os componentes do processo, como ele funciona, a contento, o que é bom e o que não é, você consegue, chegar nesse nível otimizado. Esse aqui é o supra-sumo da maturidade. Isso para o CBOC, tá? Isso para o CBOC. Quando a gente fala da maturidade de processos para a Society for Design and Process Science, ou SDPS, nós temos que modelar, conhecendo os processos como eles são, né? Qual o desenho futuro que a gente vai ter após a análise. Aí a gente começa a simular. E aqui a gente lida com dados estatísticos ainda, a gente lida com simulações, a gente não está falando de dados reais, a gente está falando de estimativas. Nos emulados a gente já começa a botar para funcionar, mas ainda operando com certa margem para testar os cenários, ainda não é o processo pronto. Nos encenados, o processo está prontinho para o uso, a gente vai testar, vai botar para negócio e aí, se ele tiver ok, ele vai ser agregado à cadeia de valor da organização e aí ele vai perpassar a organização e até outras organizações porque ele vai ser interoperado, ok? Isso é para SDPS. Como eu falei para vocês, não tem um padrão muito fixo não do que cada banca vai cobrar, mas eu recomendo, caso você vá fazer um concurso da FCC, por exemplo, que você dê uma estudada mais no SDPS. E aí fica a dica de novo, entrem no www.gespublica.gov.br e baixem o guia para
a gestão de processos do governo. É um guia que ensina as organizações a aplicar o gerenciamento de processos, traz os conceitos básicos que eu ensinei para vocês de maneira bem didática, bem simples. É melhor do que até recorrer a muitos livros por aí que são imensos, você tem que ler tudo aquilo. E olha, o CESP, por exemplo, ama tirar trechos do guia para a gestão de processos e colocar em questões da prova. Então, se você for espertinho, você vai seguir as recomendações do teacher e vai baixar o guia para a gestão de processos do governo no www.gespublica.gov.br. Sou garoto propaganda do Gespublica, né? Sempre falo esse site. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais conceitos acerca de gerenciamento de processos de negócio. Até mais!